mais um programa Vitrine ao vivo. Hoje em nossos estúdios nós teremos assim os mais diversos assuntos. Traremos um telespectador que foi premiado e em breve vai estar conosco com uma história de vida linda, belíssima. Está em nossos estúdios, vai estar conosco no segundo bloco. No terceiro bloco, Cristina Bernardes falando sobre mercado de trabalho. E agora, no nosso primeiro bloco, nós trago para vocês, né, principalmente para os profissionais da área de direito, uma pesquisadora, docente da Universidade Católica de Petrópolis, que lançou, né, com muita ousadia a sua tese, né, de doutorado dentro da perspectiva da antropologia, trazendo a pesquisa etnográfica, o empirismo, e por isso a grande ousadia dentro do universo do direito. Os profissionais de direito sabem do que eu estou falando. Eu estou com a professora Bárbara Lupetti, que inclusive também é orientadora e professora do programa de Stricto Sensu de Direito da Universidade Católica de Petrópolis. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde. Obrigada pela tua presença. Eu sei que você veio assim, se deslocou do Rio, hoje não é teu dia aqui na cidade, né, para estar conosco aqui ao vivo. Eu achei muito interessante o teu trabalho, né, essa sua tese e fala um pouquinho, né, justamente sobre esse grande desafio de empreender um trabalho numa perspectiva antropológica dentro do campo do direito. Sim, isso é fruto, né, de uma feliz coincidência, quando eu fui fazer mestrado em Direito, de ser orientada por um antropólogo, que é o professor Roberto Cândido Lima, que inclusive coordena uma rede interdisciplinar de pesquisa que se chama INEAC, que é o Instituto de Estudos Comparados em Administração Institucional de Conflitos, que é uma rede, né, financiada pela FAPERJ, pelo CNPq, que visa justamente empreender pesquisas empíricas, não só na área do direito, também das ciências sociais, mas que tem uma preocupação de formar e consolidar uma rede de pesquisadores no Brasil que trabalhe com uma perspectiva empírica e direcione esse olhar da realidade para o direito. Então, por conta disso que eu fui introduzida, digamos assim, nessa área. Eu ia te perguntar, você foi introduzida ou você já tinha na sua praxis? Você é advogada, né? Antes de empreender o mestrado, já pensava em fazer algo distinto, ousado, né? Porque a pesquisa do direito, ela tem uma estrutura e tem uma formalidade. E essa proposta de você ir a campo, que nós vamos falar sobre essas suas descobertas, né? Ela gera muita resistência, né? Como é que foi esse caminho seu? Você imediatamente incorporou, assimilou essa proposta? Não, para você fazer esse diálogo, essa ponte com as ciências sociais e notadamente com a antropologia, você tem que dominar ferramentas, né, do conhecimento que não são próprias do direito. Uhum. Então, quando eu cheguei no mestrado, eu estranhei muito ter de estranhar aquilo que era tão natural para mim. Porque a perspectiva da antropologia é da desnaturalização, é de estranhar o que te é familiar para você descrever aquilo que é implícito nos fenômenos que parecem que são naturais. E para fazer isso, enfim, eu tive que estudar muito antropologia e muito ciências sociais, e por isso a minha formação, né, com esse professor e também com a Maria Estela de Amorim, que é uma socióloga. Eles têm um grupo de pesquisa na Universidade Gama Filho, onde eu fiz mestrado e doutorado, que é justamente para nos introduzir nessa temática e com essa bibliografia que é muito específica. Agora, respondendo objetivamente a pergunta, como advogada, eu sempre fui uma pessoa na vida eu sempre fui uma pessoa muito inquieta. Eu nunca achei que era legal fazer mais do mesmo. Eu sempre fui uma pessoa, digamos assim, da contramão, de fazer diferente e tal. Mas especificamente por conta da minha formação no direito e da minha experiência como advogada, eu identificava, né, que todo o meu fazer jurídico, todo o meu atuar como advogada era muito diferente daquele ideal normativo da lei ou da dogmática ou da teoria do direito. Quer dizer, a prática era diferente. A prática era outra coisa. Então, tem uma teoria que orienta essa prática que não é a teoria que está disponibilizada, escrita nos manuais. Ela é uma outra teoria que não é explicitada nem descrita na nossa área. Uhum. Então, é como se o tempo todo... Isso é uma coisa muito inquietante, porque é como se o tempo todo você estivesse fazendo tudo diferente daquilo que você lê, né? Mas você faz uma coisa que existe, que todo mundo faz, quer dizer, um fazer, uma forma de atuar que está circunscrita aos muros do tribunal, que é um saber jurídico, que é um conhecimento, que não está disponibilizado nos livros e nem na universidade.
E isso foi o que me inquietou, porque você faz 5 anos de uma universidade de direito, por melhor que ela seja, e depois as pessoas te dizem que se você não fez estágio no escritório de advocacia, se você nunca atuou, você não sabe advogar. E isso era muito estranho para mim. Como é que uma pessoa fica 5 anos numa faculdade e ela não consegue exercer a profissão? Porque se ela quiser fazer concurso, ela vai ter que entrar num cursinho para aprender a ser juiz, procurador, promotor. Se ela quiser advogar, ela tem que fazer um estágio num escritório de advocacia. Então, que conhecimento é esse que a gente adquire na faculdade enfim, não nos serve para o atuar cotidiano e diário forense, né? E o que a gente precisa? Onde é que está este conhecimento que está nos escritórios, nos cursinhos e tal, que não está na universidade, que não está disponibilizado? Então, essa discrepância me fez ter uma certeza quando eu entrei no mestrado, de que eu não ia escrever um manual e de que o meu mestrado não ia servir para eu reproduzir um conhecimento já consagrado. Eu queria trazer aspectos da realidade para minha... E aí, me parece até que você fez uma edição, aí, uma consecutividade dentro do teu trabalho. O que num primeiro momento, vamos chegar depois à tua tese, doutorado, e no mestrado, já nesse movimento de um trabalho antropológico, esse olhar antropológico, o que você descobriu? Eu queria escrever sobre a prática, sobre os rituais judiciários, sobre as práticas judiciárias. Eu queria escrever sobre isso. Num primeiro momento, sempre me incomodou demais também o enorme distanciamento que existe entre a sociedade e os tribunais. Né? As pessoas não compreendem aqueles rituais, elas não são socializadas com as normas, elas não entendem o que acontece ali, muitas vezes vão para uma audiência, não podem falar e saem insatisfeitas. Então, eu queria um pouco falar disso, né? De por que é que a expectativa que os cidadãos criam em relação aos tribunais não é normalmente atendida ou legitimada quando ela vai a um tribunal. Porque normalmente alguém que vai a um tribunal sofreu um problema ou tem um conflito na vida dele social, né? E aí ele vai ao judiciário, que seria o lugar onde ele teria acesso a esse direito que ele acredita que tem. E quando ele chega no tribunal, ele se sente mais distanciado ainda disso, porque ele não entende o que acontece. O processo é dele, mas acontece independentemente da existência dele. Não falam com ele. Não falam com ele, não o deixam falar. Não deixam falar diretamente, você tem que ter, né, intermediários, né? E a exigência de comportamentos que parece que são óbvios, mas não são, porque a gente não sabe se comportar numa audiência. Então, assim, uma insatisfação da sociedade diante dos tribunais, eu queria escrever sobre isso, eu escrevi sobre a oralidade, as manifestações orais do processo e essa dificuldade extrema de diálogo entre os tribunais e a sociedade. Como é que foi a receptividade desse teu trabalho, desse teu primeiro trabalho, do mestrado? Olha, eu digo sempre que eu sou uma pessoa muito híbrida, né? Porque, assim, eu fiz uma interlocução profunda e profícua e difícil com a antropologia, mas eu não sou antropóloga e não quis me tornar antropóloga. Eu quis utilizar as ferramentas que a antropologia me propiciaram para entender melhor o meu campo e continuar falando deste campo. Tanto que no doutorado eu não quis fazer doutorado em antropologia, porque eu achei que o direito ia achar que o que eu estava fazendo era uma coisa de fora, externa, de antropólogo. Eu queria dizer, não, eu sou do direito, a minha formação é essa. Mas eu estou aprendendo um processo de uma outra ciência, enfim. Exatamente. Então, estou fazendo um diálogo interdisciplinar interessante. Então, eu queria fazer isso, né? Então, e queria falar de dentro do campo. E aí, então, por isso fiz mestrado e doutorado na área do direito. Mas, no direito, isso é uma coisa assim, muito nova, muito inédita. Essa metodologia é uma metodologia... O direito é muito fechado, normalmente, muito enclausurado, né, na dogmática, nas teorias abstratas e etc. E dialoga muito pouco com outras disciplinas. Eu até brinco sempre que eu acho que as pessoas do direito têm um problema grave com a identidade, que é como se você se vale do discurso da ciência política, acham que você não é do direito porque você virou um cientista político. Se você se vale da sociologia, você vira sociólogo. Se você se vale da antropologia, você vira antropólogo. É como se qualquer coisa que nos ajudasse a entender melhor o direito nos fizesse perder a nossa identidade de juristas. E não é propriamente isso. Na verdade, são papéis que você, né, dentro da sua identidade jurídica, você traz novos papéis para construir, né, essa verdadeira identidade. Exatamente. E que, na verdade, se você só usa o ferramental da dogmática, você não entende o que acontece. Você tem esse abismo entre o direito que está idealizado, né, que é o que a gente chama do dever ser, como as coisas deveriam ser, que é importante as pessoas pensarem sobre isso, mas elas deveriam ser de um jeito, mas elas não são desse jeito. E aí, como é que elas são?
Até para mudar como é que elas são, a gente tem que saber como elas são, porque você só muda aquilo que você conhece. E eu tenho a sensação de que esse é um campo que não é um campo conhecido, ele não está explicitado. A gente só explicita no direito os ideais do dever ser. E também não se percebe nenhuma vontade em mexer nisso, talvez, em repensar, né, esses processos. E a tua tese de doutorado vem, e aí como é que, o que você descobriu nesse teu mergulho no campo? Quer dizer, você como advogada, mas também com esse novo olhar, com essa nova perspectiva, o que a tua tese de doutorado trouxe, agregou para você e que também agrega para a academia, na medida em que você, como docente, você traz esses conteúdos, né, para os estudantes, sejam eles universitários ou do stricto sensu, onde você também está orientando mais ou menos dentro dessa linha. O que trouxe assim de construto? Eu acho que todo o meu trabalho, em geral, ele tem sempre duas frentes, né, que eu falo assim, duas perspectivas de olhar. Você pode olhar ele através da questão metodológica, que para mim é o grande diferencial e ineditismo desse trabalho que a gente faz, que é justamente utilizar de uma metodologia que olha para a realidade, que dialoga com a realidade, que não está interessada em ficar descrevendo como as coisas deveriam ser, e sim está lá no dia a dia, no cotidiano. Então eu digo assim, os meus trabalhos eles mostram como é o tribunal, né, onde é que um advogado tem que sentar quando ele está pelo autor, quando ele está pelo réu, que são coisas que acontecem no cotidiano forense que não estão disponibilizadas e que são os óbvios do campo, que só são óbvios para aquele campo, não são óbvios em outros locais. Então, esse ferramental assim, metodológico, eu acho que é o grande diferencial, é o que me agregou, que é olhar para esse direito e enxergar um outro direito diferente daquele que está previsto na legislação e na doutrina e etc. Mas também tem, claro, todos os meus trabalhos têm um conteúdo que, no caso da tese, foi sobre a imparcialidade judicial. Eu queria descrever os paradoxos das pessoas acreditarem que existe essa crença, esse mito de que os juízes são todos imparciais, quando na verdade eles são humanos e logicamente o lado humano deles orienta a forma como eles não só administram os conflitos, como também como orientam os procedimentos que trarão um determinado resultado, que é a decisão judicial. E como eles lidam com essa coisa de terem de parecer imparciais, mas serem humanos. E como eles lidam com isso? Porque você conversou, entrevistou, enfim, como é que... eu não sei se você poderia falar assim, houve uma maioria ou você identificou perspectivas muito distintas? Como eles lidam com o mito da imparcialidade? A etnografia, você só consegue trazer os resultados se eles são recorrentes, né? O que é excepcional não nos interessa, o que interessa é a recorrência do discurso de onde quer que você olhe, né? No caso, eu entrevistei não só juízes, eu também queria saber qual era a perspectiva dos advogados e dos demais operadores do direito acerca dessa coisa da imparcialidade judicial. Mas já que a sua pergunta está mais direcionada à questão dos juízes, nas entrevistas com os juízes, a gente identifica que eles vivenciam dilemas muito contundentes, no sentido de que eles são humanos e o discurso é de que, bom, nós temos que ser imparciais, mas não somos neutros. E isso é o que justifica a parcialidade deles, né? Esse discurso da neutralidade serve mais para justificar a parcialidade, que não tem como ele deixar de existir, né? Então serve de justificativa discursiva, mas na verdade no cotidiano do dia a dia eles lidam com sentimentos e afetações. Então era muito comum, eu entrevistei vários juízes que disseram que o grande dilema é não explicitar essa humanidade que é natural, porque eles são humanos. Então, era interessante que eu ouvi assim, juízes às vezes me dizerem assim, poxa, já teve casos dramáticos em que eu tive muita vontade de chorar. E aí eu me levantei, saí da audiência e chorei no meu gabinete, porque eu não posso chorar na audiência. Então, é como se o tempo inteiro eles tivessem de esconder as afetações emocionais que naturalmente eles sofrem para dar uma publicização de que eles são totalmente isentos, desinteressados em todas as ordens naquele conflito, de que eles estão falando de um lugar que é de um lugar diferenciado, onde eles são um terceiro em que vão simplesmente analisar aquelas teses que estão colocadas no processo e julgar imparcialmente. Por outro lado, né, como sofrem afetações naturais, e aí os sentimentos que eles narram, pena, às vezes raiva de alguma colocação que às vezes faz,
preconceitos naturais. Então, a moralidade deles aparece o tempo inteiro no seu atuar como juízes, mas ela precisa ser contida ou não explicitada, porque qualquer explicitação de uma eventual parcialidade geraria uma nulidade no processo, uma impossibilidade daquele juiz de atuar. Quer dizer, qualquer fator, sinal externo poderia ser utilizado por um advogado como esse sinal externo de parcialidade e aí comprometeria o ato, né, a decisão. O dilema é esse, porque o dilema é eles sentirem e não poderem explicitar e terem de conter. Porque essa é a regra. Essa é a regra. Essa é a regra. Essa é a regra. Agora, não digo que não existe assim um interesse ou uma coisa da toga contra a sociedade que julga, não estou falando de mecanismos ilícitos nem nada disso, estou dizendo de afetações naturais dos seres humanos. E o que permite tudo isso? Que isso é que é interessante, porque senão também fica parecendo, né? Eu sempre tenho essa preocupação, que a gente está falando contra o juiz ou pessoalmente contra o sistema. É um pouco para mostrar que esse é um dilema que eles vivem. Quer dizer, o sistema quer pessoas imparciais, mas quem atua nesse sistema e quem maneja esse sistema são seres humanos. Né? Então, é um pouco mostrar isso. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque não é uma coisa assim pessoal, é uma ética do campo e que só é permitida de existir porque as nossas leis não são literais e não existe consenso sobre o significado e a interpretação da nossa legislação. Então, em todos os processos, é possível que um juiz interprete de um lado ou de outro lado. E aí, ao fazer isso, é justamente nesse vazio de significados da lei que normalmente poderia entrar, então, essas moralidades que estão orientadas pela forma de ser desse juiz. Então, é como se o sistema, como a gente não fala disso, a gente não cria mecanismos para neutralizar o que é natural. É um crime dizer que eles são parciais. Por exemplo, eu sofro muitas críticas por isso, por dizer eles são naturalmente parciais. Porque as pessoas não querem ouvir que isso existe. E aí o resultado assim, a tua tese você defendeu, foi publicada, como é que foi a receptividade? Da tese eu ainda não consegui ver muito, né? Porque o livro acabou de sair. Então ele caiu sequinho. Tá quente. Olha só. Esse é um livro você diria que, pela forma como você conduziu, exclusivamente para profissionais da área do direito? Não. Por exemplo, antropólogos, cientistas sociais, porque cidadãos. A questão do simbolismo, um cidadão comum que queira paradoxos e ambiguidades da imparcialidade social. Eu ia até pedir gentilmente, será que podia descer? O pessoal da Câmara. Quem foi a editora que publicou? Que provavelmente foi também uma ousadia, né? A editora é a Sérgio Antônio Fabres, que é em Porto Alegre, e que publicou também a minha dissertação de mestrado, e que justamente eu faço um agradecimento sempre muito especial ao editor, que é o Sérgio Antônio Fabres, justamente por abrir também as portas, porque esse campo editorial é muito importante. Se a gente faz um trabalho e ele não é publicado, ele vai ser lido por muito poucas pessoas. Então, o conhecimento foi feito para ser divulgado mesmo. E aí, essa editora, eu sempre falo, né? Eles abrem as portas para, eu até digo aí nos agradecimentos, né? Que é um conhecimento que é muito reativo no campo, né? E ele nos abre essa porta sempre para mostrar um saber diferenciado, uma forma diferente de olhar o direito e crítica, muito reflexiva e que causa inquietações, mas que eu acho que é assim que a gente muda, né? A última frase do meu livro é dizer isso: sair da zona de conforto é difícil, mas às vezes é um caminho muito promissor. Então eu acho que gerar provocações. Gerar provocações e inquietações. Eu sempre digo que o meu livro não dá nenhuma resposta, mas ele levanta muitas perguntas e reflexões para a gente pensar sobre um campo em que eu também atuo, então eu não quero explodir com os tribunais, acabar com tudo, né? Mas eu queria que, sim, a gente olhando um pouco mais para a realidade, a gente conseguisse ter um direito mais legitimado e tribunais que atuassem de uma forma mais consensualizada e socializassem os cidadãos, porque o tribunal tem um papel muito importante na sociedade, né? Todos os problemas que a gente tem, a gente leva para lá. Então é bom que seja um lugar em que todos nós nos sintamos confortáveis e que a gente se compreenda o que acontece confortáveis, ali. Seguros, né? E realmente conscientes de que aquele espaço é um espaço de direito, né? De direito.
Olha, Bárbara, quero te dar parabéns pelo teu trabalho. Assim, sou solidária, que eu sou assim, apaixonada. Nós estávamos falando aqui, né? Acho a antropologia, esse olhar antropológico, teu olhar antropológico sobre essa perspectiva é muito rica. Eu quero te convidar para você retornar, porque vocês viram que é um livro muito grande, nós nem entramos nas questões, outras questões muito pertinentes que são importantes falar justamente sobre os quereres, né, e os poderes. Eu acho que é importante a gente articular, trazer mais um pouco explicitar um pouco esse teu trabalho para nós, cidadãos comuns, para a gente poder compreender um pouco esse espaço, né, essas arbitragens dentro do universo da justiça e do direito. Então, já estou convidando formalmente você a retornar. Já estou aceitando. Então, tá ótimo. Muito obrigada. Parabéns pelo lançamento aqui da tua tese. Né? Nós que somos da academia, a gente sabe, né? Que muita dedicação, muito esforço, né? Muito empenho. E muito amor também. Também. Né? Então, está convidada para retornar. Muito obrigada. Eu te agradeço. Igualmente. E nós vamos para um pequeno intervalo.